Audiobook do livro Sonhos, Evolução e o Cumprimento de Valores, volume 2. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Introdução, por Robert Butt. Assim que percebi que Dreams, Evolução e o Cumprimento de Valores seria tão longo e exigiria uma publicação em 2 volumes, comecei a pensar em como iria resumir aqui todo o material para o qual Jane, Seth e eu contribuímos. O volume 1 desenvolveu a noção hilária de que, se eu fizesse o trabalho do jeito que eu realmente queria, esta introdução seria tão longa quanto o primeiro volume é. Então, percebi que uma introdução longa e elaborada para o volume 2 dificilmente seria necessário e comecei a relaxar sobre o desafio. O que é necessário é que o leitor revise atentamente o volume 1 antes de mergulhar no volume 2. Não há melhor maneira de entender os temas complexos daquele primeiro livro. No entanto, posso ajudar a iniciar esse processo apresentando pequenos blocos do material de Seth, Jane e eu mesmo. Então, adicionarei alguns comentários posteriores de minha autoria. Primeiro, os títulos de Seth para os 6 capítulos do volume 1 fornecem um esboço geral do seu material naquele livro. Capítulo 1, antes do início. Capítulo 2, no início. Capítulo 3, sonâmbulos no mundo em transe inicial, o despertar das espécies. Capítulo 4, os antigos sonhadores. Capítulo 5, o jardim do Éden, o homem perde o seu corpo de sonho e ganha uma alma. Capítulo 6, herança genética e predileções reencarnacionais. Em segundo lugar, aqui está o parágrafo final da minha última nota para o volume 1. Abre aspas. Seth usou a seção 909 como uma ponte entre os capítulos 6 e 7 em Sonhos, volume 1, e volume 2. Isso significa que agora a seção serve como uma conexão, uma isca muito eficaz, digamos, entre os volumes 1 e o volume 2. Na verdade, em retrospectiva, quase parece que Seth, aquela personalidade energética, planejou dessa forma, e Jane e eu estamos ansiosos com intenso interesse pela versão final dos Sonhos. Pois, como sempre, este trabalho será tão revelador e educativo para nós quanto será para qualquer pessoa. Agradeço a cada leitor pela paciência em aceitar a divulgação de Sonhos em 2 volumes. Fecha aspas. Nossa editora esperou pacientemente por vários anos enquanto Jane e eu lutávamos para produzir o livro. Em tudo de uma vez, ninguém jamais exerceu pressão sobre nós para que nos apressássemos e terminássemos o trabalho. Sempre fomos e ainda somos muito gratos por essa liberdade. Algumas das minhas passagens descritivas em Sonhos, enquanto lido com a história de Jane e os desafios pessoais, são angustiantes. Eles atingem o coração de nossos medos de doença, incapacidade e até mesmo da morte, levando-nos a conscientemente enfrentar essas possibilidades e, ao mesmo tempo, elas perfeitamente espelham nossas necessidades e impulsos internos igualmente profundos. Em Sonhos, estou apresentando o relato das lutas de Jane com seus sintomas físicos, da maneira mais clara que consigo administrar. Eu também exigindo melhor insight, uma excelência de compreensão de cada leitor, mesmo que não seja fácil convocar aquelas qualidades. Mas, na minha opinião, elas são vitais para entender o que o material do Seth tem a dizer. Aprendi há muito tempo que as grandes habilidades criativas de Jane são tão intimamente ligadas aos seus desafios pessoais que eles são quase que inseparáveis. Nenhum de nós jamais esteve interessado em produzir uma série de apenas livros psíquicos em si, desprovidos de todos aqueles aspectos humanos e detalhes íntimos que se vão acumulando ao longo da nossa vida, enriquecendo os momentos e os dias, as semanas e os anos, criando as totalidades perfeitas de nossas vidas. Acredito também que, em termos normais, cada entidade viva na Terra emprega tal processo de enriquecimento, adaptando-o para seus propósitos únicos e individuais. Obviamente, em maior termos, Jane e eu acreditamos que a Terra, na verdade, o universo em si está vivo. Sinto que parte desse enriquecimento envolve uma abordagem mundial e possivelmente universal, uma ação curativa contribuída por cada pessoa viva, formada, que aqui na Terra, pelo menos, esta força vital da nossa forma, a nossa própria criação. Sustenta-nos numa grande síntese interminável de regeneração. No entanto, eu não li nada sobre isso, pelo menos coloquei dessa maneira. Nossas espécies deveriam estudar todo o tema da cura global para que se possa usar o conhecimento adquirido para se conduzir a novas áreas de pensamento e sentimento. À sua maneira criativa, Jane está fazendo exatamente isso. Seus sintomas físicos são os sinais da sua luta pessoal e da minha e do nosso conhecimento conjunto incompleto. Com seus sucessos e fracassos, Jane lidera o caminho para muitos, mesmo enquanto ela e eu continuamos tentando aprender
aprender mais. No entanto, é uma jornada extremamente solitária que minha esposa está tomando, mesmo com minha ajuda. As variedades de consciência que surgem deste processo de cura global devem ser literalmente sem fim. Sempre criativo, sempre olhando para o futuro. Capítulo 7. Genética e reencarnação. Presentes e passivos. A vasta varredura da genética e escalas reencarnacionais. O dotado e os deficientes. Sua espécie, como espécie, inclui o idiota e o gênio, o estúpido e o sábio, o atleta, o deformado, o belo e o feio e todas as variações intermediárias. Lá são culturas genéticas operando, então, de variedade literalmente infinita, e cada um tem seu lugar e sua razão, e cada um deles se enquadra no quadro geral, não apenas na realidade do homem, mas na realidade do planeta, incluindo toda a natureza. Suas ideias religiosas muitas vezes lhe disseram que as deformidades em nascimento foram resultado dos pecados dos pais lançados sobre os filhos, ou que outro tipo de punição estava envolvido em termos de karma. Em termos de biologia, as pessoas falam sobre vir de estoque bom ou estoque ruim, e mesmo essas designações implicam julgamentos morais. Toda a ideia de reencarnação foi altamente distorcida por outros conceitos religiosos. Não é uma arena psicológica composta do crime e da punição. Novamente, você tem livre-arbítrio nas condições da sua vida, dadas as características que são suas. A grande facilidade e adaptabilidade da espécie humana são dependentes de uma incrível interação entre precisão genética e liberdade genética. Os atributos muito característicos da espécie, sua confiabilidade e integridade dependem de verificações e equilíbrios constantes, a existência de características divergentes contra o qual a espécie pode se medir. A espécie também está sempre em processo de manter-se dentro de seu banco genético milhões de características que podem ser necessárias em várias contingências, e nesse sentido há uma conexão clara entre, digamos, vírus de muitas cepas e os problemas de saúde não apenas do homem, mas de outras espécies. A possibilidade de mudança criativa deve estar sempre presente para garantir a resiliência da espécie, e essa resiliência pode aparecer em muitas maneiras, em condições que você considera deformidades, deficiências desde o nascimento ou em qualquer variação física de uma hipotética norma física. Vocês todos são muito parecidos, com uma cabeça só, 2 braços e pernas e assim por diante, via de regra. Tais diferenças ou variações são muito perceptíveis em um determinado nível, se você tiver mais dedos do que deveria, ou menos, ou 2 polegares para um lado, ou qualquer outra condição que seja considerada uma anormalidade. Existem também condições mentais, os chamados retardados, pessoas que não usam suas mentes racionais como as outras o fazem. Há também, novamente, pessoas altamente dotadas, fisicamente ou mentalmente, na verdade, pessoas que às vezes parecem estar tão distantes da pessoa comum na escala de superdotados como um idiota pode estar na outra. Então, à medida que avançamos, espero mostrar onde todas essas situações se encaixam com o desenvolvimento do indivíduo e da espécie. Num nível menor de atividade, tais variações naturalmente escapam de seu aviso. Você não sabe se tem algum gene errante a menos que seus efeitos se manifestem. Em níveis microscópicos, na verdade, ninguém se enquadra em nenhuma norma e não há como prever com total certeza o desenvolvimento de qualquer elemento genético. Você pode fazer previsões em grupo e, em geral, fazer certos julgamentos, mas outros elementos estão envolvidos, de modo que qualquer elemento genético não pode ser definido em termos do seu desenvolvimento. Isso porque sua atuação também está envolvida com relacionamentos que não aparecem em nenhuma de seus cálculos. Seus pensamentos, sentimentos, desejos e intenções, sua reencarnação, seu conhecimento também modificam essa estrutura, trazem certas características latentes em atualização, minimizam outras, como através da experiência da sua vida você usa seu livre-arbítrio e constantemente toma novas decisões. Fim do ditado, a menos que você tenha alguma pergunta. Robert Butts então questiona Seth. Você poderia dizer algo sobre o pequeno acontecimento comigo e Jane por volta do meio-dia? A consciência de Jane, Robert Butts explica, deixou seu corpo adormecido no quarto e viajou para a sala de escrita nos fundos da nossa casa.
Ela encontrou eu lá, em meu próprio estado fora do corpo, e nos envolvemos em uma atividade muito animada de conversação. Depois ela insistiu que eu também estava fora do corpo, embora eu não tenha nenhuma memória consciente de tal evento. Nós estimamos que na hora certa eu tinha parado de pintar pela manhã e estava lavando minhas escovas na pia do banheiro, uma tarefa rotineira que realizo todos os dias e algo que poderia deixar uma parte da minha psique livre para se envolver em outras aventuras. No entanto, como eu estava acordado enquanto ela estava dormindo, especulamos que essas mesmas tarefas habituais de limpeza também me ocupam o suficiente conscientemente para mascarar minha consciência do que outra parte de mim estava fazendo. Seth então comenta: o fora do corpo foi o resultado de uma mudança de atitude e tornada possível também por causa do relaxamento do corpo de Hubert. Ele estava exercitando sua consciência, permitindo-se maior liberdade. Uma certa parte da sua mente estava vagando naquele momento. Agora as pessoas podem mexer os pés, rabiscar ou bater na mesa enquanto elas estão se concentrando em outras coisas. Eles também se exercitam suas consciências da mesma maneira. Rabisca com suas mentes, relaxando de tal maneira, vagando para se refrescarem, e vocês dois estavam fazendo isso. Mas Hubert se pegou em flagrante, por assim dizer. Você estava vagando mentalmente pela casa, os dois, você e Hubert, se pegaram onde estavam sua mente. Apenas seu corpo físico não estava no mesmo lugar, porque isso era como um rabisco mental. As cores não estavam completas, a imagem não estava preenchida. Toda a conversa foi uma tentativa de tornar o evento parecer razoável, uma tentativa de colorir a imagem. Fim da sessão. Sessão 910, 23 de abril de 1980. Se não houvesse idiotas entre vocês, você logo descobriria que os gênios também estavam ausentes. Aquelas habilidades humanas que você considera características de sua espécie é novamente dependente da existência de infinitos números de variações que aparecem no agregado para lhe dar muitas vezes estados obviamente opostos. O que você pensa então como a inteligência média é uma condição que existe por causa da atividade de variáveis constantes, variações mínimas que lhe dão de uma só vez no extremo da escala, fazendo-o se tornar um idiota e o outro um gênio. Ambos são necessários para manter aquela norma, entre aspas, mais ampla de atividade. Estou usando a palavra norma aqui para sua conveniência, embora eu discorde da forma como o termo foi utilizado, quando tiver sido configurada como regra de medição psicologicamente falando. O sistema genético não é fechado, portanto. Os genes não armazenam simplesmente informações sem qualquer referência ao sistema vivo do corpo. Isso não existe. Então, a estrutura genética, como alguma estrutura altamente complicada de mecanismo já programado, iniciado e funcionando cegamente, de modo que uma vez colocada em operação não haja chance para modificação. Particularmente na sua própria espécie, há uma grande troca entre os sistemas genéticos humanos, o meio ambiente e a cultura de eventos. E por eventos culturais, quero dizer eventos que têm a ver com o seu campo de atividade peculiarmente único, que inclui os mundos da política, da economia e assim por diante. Os acontecimentos genéticos não são irrefutáveis num contexto determinístico. Eles representam fortes inclinações para certas atividades corporais ou mentais, certas preferências biológicas. Eles levam à ativação de certos eventos em detrimento de outros, de modo que as probabilidades são carregadas em certas direções. Genéticas e eventos são, então, eventos, embora em um diferente nível de atividade do que você está acostumado a pensar. Estamos falando de mensagens cromossômicas. Estas não são escritas dentro dos cromossomos como palavras, podem ser escritas em papel, mas a informação e os cromossomos são uma unidade viva. A informação está viva. Estamos falando de uma espécie de cuneiforme biológica, em que as próprias estruturas físicas das células contêm todo o conhecimento necessário para formar um corpo físico, para se formar. Isso é, na verdade, conhecimento em forma biológica e biologicamente fazendo sua declaração viva mais clara. As células, com seus pacotes genéticos, como todas as células, reagem aos estímulos, elas atuam. Elas estão cientes de todas as funções do corpo e eventos biologicamente. De maneiras impossíveis de verbalizar, elas também são conscientes do ambiente do corpo como ele é percebido no nível biológico.
Eu já disse antes que, de uma forma ou de outra, cada célula viva é unida uma com a outra célula viva através de um sistema de comunicação interna. A atividade genética programada pode ser alterada pelas condições do ambiente. Não estou simplesmente dizendo que a atividade genética pode mudar, por exemplo, através de algo como o acidente nuclear, mas que alterações altamente benéficas também podem ocorrer em comportamento genético, já que, nos seus termos, a estrutura genética não só prepara a espécie para qualquer contingência, mas também a prepara desencadeando aquelas características e habilidades que são necessárias para a espécie em um determinado momento. E também levando em consideração tais desenvolvimentos futuros. Sua estrutura genética reage a cada pensamento que você tem, para o estado de suas emoções ou o seu clima psicológico. Em seus termos, contém a história física da espécie no contexto com as prováveis capacidades futuras da espécie. Você escolhe sua estrutura genética para que ela se adapte aos desafios e capacidades da sua espécie. Você escolhe a sua estrutura genética para que ela se adapte aos desafios e potenciais que você escolheu. Representa seu ponto de referência física, sua estrutura corporal. É sua propriedade física pessoal. É uma porção de matéria física que você identificou, preenchido com sua própria identidade. É como um navio esplêndido, o corpo que você tem escolhido com antecedência para uma esplêndida aventura desafiadora. Um navio que você designou pessoalmente e que está equipado para servir tanto quanto possível como uma manifestação física da sua personalidade. Algumas pessoas, ao iniciarem tal empreendimento, certamente insistirão numa excelente embarcação com os mais sofisticados mecanismos, equipado com grandes sofás e uma sala de banquetes. Outros desejariam muito mais emoção, muito mais entusiasmo e encomendariam então um navio menos grandioso, mas que fosse mais rápido. Alguns estabeleceriam metas para si mesmos, que exigiriam de seus poderes de marinharia sejam testados. A analogia pode ser simples, mas cada pessoa escolhe o vaso vivo do corpo, com suas próprias intenções e propósitos em sua mente. Na realidade física, se você me perdoar, a vida é o nome do jogo, e o jogo é baseado na realização de valores. Isso significa simplesmente que cada forma de vida busca a realização e desenvolvimento de todas as capacidades que sente dentro da sua estrutura viva, sabendo que nessa realização individual, cada outra espécie de vida também é beneficiada. De forma alguma pretendo menosprezar o valor indiscutível de gênios ou suas grandes contribuições para a qualidade de vida, mas a qualidade de vida é, novamente, também beneficiada pela existência de idiotas. Não só porque ambos os extremos da balança são necessários para razões genéticas, mas também porque os próprios idiotas não são de forma alguma consideradas falhas ou defeitos da natureza. Esses termos são julgamentos humanos. Os idiotas também cumprem o seu papel moderando, às vezes, a convicção feroz de que a mente racional tem sobre a atividade humana. O idiota muitas vezes é capaz de experimentar em sua própria realidade um fluxo de estados emocionais mais livre, mais generoso e mais fiel, livre dos ditames por vezes severos da razão, e é importante que tal tendência moderadora opere geneticamente. Terei mais a dizer sobre esse assunto mais adiante neste livro. A mente racional, como você a usou até agora aproximadamente, desde o nascimento do cristianismo tem usado, em vez de usado confinado, confinou suas habilidades de raciocínio a um nível muito estreito, um espectro da realidade. Ele viu o valor da vida em grande parte somente quando essa vida estiver em conformidade com seus próprios padrões. Ou seja, a mente racional, tal como você a usou, considera que apenas criaturas racionais são capazes de compreender os valores da vida. Outras formas de vida quase pareciam fora de questão, seu valor considerado apenas na medida em que serviam ao homem. Mas a vida do homem depende, obviamente, da existência de vida de outras espécies, e com ele essas espécies compartilham certos valores. A vida é sagrada, toda a vida. E, novamente, toda a vida busca a realização de valores, não apenas a sobrevivência física. Robert leu um artigo sobre o desenvolvimento de uma cepa de ratos sem timo, sem glândulas.
Como o timo é muito importante no processo necessário de manter a resistência corporal de doenças, esses ratos em particular têm pouca resistência. Eles são criados e vendidos para fins experimentais. A intenção de tal procedimento é promover a qualidade da vida humana, estudar a natureza das doenças e esperançosamente aplicar o que foi aprendido a alguns seres humanos com vida. Os ratos não são considerados humanos, eles não são. Assim como qualquer animal, eles são considerados dispensáveis, sacrificados para um belo fim humanitário. Talvez, a princípio, aquele preconceito de mente de raciocinar pode escapar de você, já que, afinal, os ratos estão muito divorciados de sua própria espécie. Havia judeus sacrificados para o mesmo fim não muito tempo atrás, e o raciocínio era em grande parte o mesmo, embora nesse caso você estivesse lidando com sua própria espécie. Os judeus eram considerados quase não humanos. No entanto, e sempre que tais atrocidades contra a sua própria espécie estiverem em causa, você se entrega ao mesmo tipo de raciocínio distorcido. Por que os judeus eram considerados menos que humanos? Ou, na melhor das hipóteses, defeitos humanos, eles eram considerados justificáveis de sacrifícios no altar do melhoramento genético da humanidade. Você não pode melhorar a qualidade de suas próprias vidas destruindo a qualidade de qualquer outro tipo de vida. Não existe mestre genético nesta corrida. A própria classificação das espécies em raças, para começar, com que se baseia em distinções ridiculamente minuciosas do quadro geral das semelhanças. Robert ficou indignado com um artigo que leu e disse indignado que tais procedimentos envolviam uma imoralidade biológica. Geralmente evito termos como moralidade ou imoralidade, já que suas definições variam de acordo com o indivíduo. O processo, no entanto, envolve uma violação biológica, um ir contra o fluxo e intenção da natureza, um processo no qual uma forma de vida é criada ir contra a sua própria realização de valores, e é por causa de tal atitudes que envolvem outros tipos de vida que os horrores dos campos de guerras judeus tornaram-se possíveis. Seção 911, 28 de abril de 1980. O sistema genético é um sistema interno, biológico, uma linguagem universal. Nos seus termos, essa linguagem fala a carne igualmente em todas as raças da humanidade. Não existem raças inferiores ou superiores. Agora, os sonhos também lhe proporcionam um outro tipo universal de linguagem que une todos os povos a uma medida ou outra, independentemente de suas circunstâncias físicas ou nacionalidades ou alianças. A catalogação de raças separadas simplesmente envolve você em organizações de variações tocadas em um tema comum, variações que você usou para vários fins. Muitas vezes esses propósitos levou você a exagerar as diferenças entre os grupos e minimizar a unidade biológica do homem. Os aspectos mais importantes da individualidade são aquelas características subjetivas que, por um lado, distinguem cada pessoa da outra e que, por outro lado, são como mosaicos psicológicos cintilantes, proporcionando versões individuais daquele padrão mais amplo a partir do qual a humanidade emerge. A segurança, a integridade e o brilho de cada individualidade surge nesses termos, daquela linguagem genética universal e também da linguagem universal subjetiva interna dos sonhos. Existem grandes conexões entre os dois e ambos são falados juntos. Sejamos mais práticos e vejamos como essas questões se fundem na sua realidade. Parte disso requer uma grande honestidade de sua parte, suas próprias partes, enquanto você tenta relembrar alguns sentimentos e devaneios que você tentou guardar, esquecer ou rejeitar. Porque algumas pessoas, então, nascem com condições que certamente são vivenciadas como geneticamente defeituosas, garantindo até mesmo o valor global de tais variações por parte da espécie? Pois, novamente, devo enfatizar o fato de que, à sua maneira, a natureza não faz tais julgamentos, independentemente das crenças da sua ciência ou religião. A ciência parece ser da opinião que o indivíduo é importante apenas na medida em que ele ou ela serve aos propósitos da sobrevivência das espécies. E não estou dizendo isso, estou dizendo que a existência de cada indivíduo é importante para a realização de valores da espécie. E, além disso, estou afirmando que a realização de valores do indivíduo e da espécie andam de mãos dadas.
Afirmo também que a própria espécie é consciente das condições que levam à realização dos seus próprios valores e das dos seus membros. Nenhuma espécie basicamente biologicamente considera sua própria existência com outras espécies, exceto de forma cooperativa, isto é, não há competição básica entre espécies. Quando você pensa que existe, você está lendo a natureza de forma errada. Quaisquer que sejam as crenças conscientes do homem, do ponto de vista biológico de um nível, sua estrutura genética está intimamente relacionada com a genética de outras estruturas de todas as outras espécies. No homem, as probabilidades de desenvolvimento são literalmente inúmeras. Nenhum computador poderia contar a combinações de características possíveis. É muito importante, então, que a espécie retenha flexibilidade e não fique presa a nenhum padrão, no entanto, vantajoso. E estou me referindo a aspectos físicos ou padrões mentais. Dentro da estrutura da espécie estabelecida deve haver todo tipo de margem de manobra que seja biologicamente ativada para que as variações estejam constantemente ativas. Aquelas variações genéticas podem aparecer como defeituosas ou excêntricas. Elas podem aparecer como os deficientes. Elas podem aparecer como características superiores de um tipo ou de outro, mas devem ser biologicamente declaradas como variações da norma genética. Por si só, quer pareçam superiores ou condições defeituosas, elas necessitam de um tipo diferente de adaptabilidade, uma mudança de foco subjetivo ou físico, a intensificação de outras habilidades que talvez tenham sido subestimadas. Ainda concedendo tudo isso, porque, novamente, alguns indivíduos escolheriam situações que seriam experimentadas como condições defeituosas? Para isso, nós precisamos examinar alguns sentimentos humanos que muitas vezes são esquecidos. Ora, tenho dito muitas vezes que o sofrimento em si não é bom para a alma. Não é uma virtude, mas certamente muitos indivíduos parecem buscar o sofrimento. O sofrimento não pode ser descartado da experiência do ser humano como uma questão estranha de emoções ou crenças distorcidas. O sofrimento é uma condição humana que se busca por várias razões. Existem gradações de sofrimento, é claro, e cada pessoa terá suas definições sobre o que o sofrimento é. Muitas pessoas, de fato, igualam um certo tipo de sofrimento com animação. Desportistas, pilotos de corrida, montanhistas, alpinistas, todos buscam o sofrimento de uma forma ou de outra e encontram a própria intensidade de certos tipos de dores prazerosas. Você pode dizer que eles gostam de viver perigosamente. Alguns sectários acreditam que a compreensão espiritual veio como resultado de agonia corporal e sua auto-infligida dor tornou-se sua versão do prazer. Costuma dizer-se que os animais e também o homem evitam a dor e procuram o prazer, e, portanto, qualquer cortejo de dor, exceto sobre certas condições, é vista como um comportamento não natural. Não é antinatural, é um comportamento excêntrico. Rainhas ou recebendo grandes honras, elas também sonham em ser figuras trágicas. Eles sonham acordados com mortes cruéis. Eles se glorificam em histórias de madrastas malvadas. Eles imaginam de fato todas as situações que podem envolver a experiência humana. Até certo ponto, os adultos fazem a mesma coisa. Eles são atraídos pelo cinema ou pela televisão em dramas que envolvem tragédias, tristezas, grandes lutas dramáticas. Isso ocorre porque você está vivo como resultado da sua grande curiosidade para a experiência humana. Você está vivo porque quer participar do drama humano. Embora eu admita que muitas pessoas não concordarão comigo, sabemos por experiência que a maioria das pessoas não escolhe uma vida feliz após a outra, sempre abrigada em um corpo dotado pela natureza ou pela herança de todos os dons que a maioria das pessoas parecem pensar que desejam. Cada pessoa busca a realização de valores e isso significa que ela escolherá várias vidas de tal forma que todas as suas habilidades e capacidades possam ser melhor desenvolvidas e de tal forma que os seus mundos também sejam enriquecidos. Algumas pessoas escolherão organismos defeituosos propositadamente para se concentrarem mais intensamente em outras áreas. Elas querem um tipo diferente de foco. Elas querem peneirar suas características através de um determinado elenco.
Tal escolha exige uma intensificação. É feito por parte do indivíduo e também por parte dos pais, de modo que um certo grupo de pessoas se relacionará com o mundo de uma forma altamente característica. Em quase todos esses casos, essas pessoas serão embarcadas sobre questões subjetivas e questões também que podem não ser consideradas de outra forma. Eles farão perguntas por conta própria, em partes que precisam ser levantadas, não apenas para si, mas para a sociedade em geral. Essas perguntas ajudam a revelar maturidades psicológicas e insights sobre a natureza das espécies em geral. Muitas dessas condições também servem para manter viva a simpatia do homem. Eu faço uma distinção entre simpatia e piedade. Para uma simpatia viva, leva à construção, à utilização de habilidades, até mesmo para o discurso social, enquanto a piedade pode ser mortal. Sua confiança excessiva nas normas físicas e seus conceitos distorcidos relativos à sobrevivência do mais apto ajudam a exagerar a existência de qualquer defeitos genéticos, é claro. Muitos cães religiosos consideram tais condições novamente o resultado da punição de um Deus. A sobrevivência da espécie depende muito mais de suas atividades subjetivas do que as físicas, pois é seu comportamento subjetivo que é responsável por seus atos físicos. A ciência, claro, olha para o contrário, como se os seus atos físicos são o resultado de ações mecânicas e formalizadas de um comportamento robô. Um robô milagrosamente programado pelos elementos cegos de um universo acidental formado por acaso. O robô é programado apenas para sobreviver às custas de alguém ou de alguma coisa. Não tem consciência real própria. Seus pensamentos são meramente miragens mentais. Então, se uma de suas partes estiver defeituosa, então, obviamente, está em sérios apuros. Mas o homem não é um robô, e cada chamada de genética defeituosa tem um papel interno a desempenhar em todo o quadro de realidade genética. O princípio da incerteza deve operar geneticamente, ou você ficaria preso a superespecializações como uma espécie. Existem estados de consciência, um dentro do outro, e ainda assim, cada um conectado, é claro, de modo que os sistemas genéticos são realmente sistemas de consciência. Eles estão entrelaçados com sistemas reencarnacionais de consciência. Estes estão ainda mais entrelaçados com a consciência que você reconhece, o presente ao ponto de poder. Dada a composição genética que você agora tem, suas intenções e propósitos conscientes atuam como os gatilhos que ativam qualquer aspecto genético ou reencarnacional que você precisar. O estado de sonho fornece os elos de ligação entre esses sistemas de consciência. Podemos finalizar a sessão ou você tem alguma pergunta? Robert Butts então comenta. Bem, pensei em parte do seu material desta noite sobre como focar em estados corporais. Parecia a situação da própria Jane, seus problemas com a rigidez e o andar. Seth olhou para mim por um longo momento e perguntou-me, você quer um comentário ou isso foi uma declaração? Eu respondi, ambos. Então Seth começou. No caso de Hubert, não existe nenhuma ligação genética específica. O mesmo tipo de processo poderia ocorrer, é claro. No caso de Hubert, os padrões de comportamento estavam em causa, escolhidos para fins de intensificação. A mãe de Hubert e, em grande parte, seu pai, tiveram alguns problemas de comportamento semelhantes. No caso de Hubert, ainda estamos lidando com problemas funcionais, de funcionamento, em vez de resultados genéticos. Diga a Hubert que os fins não justificam os meios, na sua situação particular, mais do que em qualquer outra. A ideia ainda é amar e proteger e valorizar e expressar o corpo que você tem. A declaração também se aplica a pessoas com deficiências genéticas. Fim da sessão. Sessão 912, 30 de abril de 1980. Novamente, o sistema genético é muito mais aberto do que normalmente suposto. Ele não apenas contém e transmite informações, mas também reage a informações do ambiente físico e cultural dos mundos. De certa forma, espero explicar então, o sistema genético também reage àquelas crenças e eventos que são fundamentais em qualquer civilização.
Eventos podem desencadear atividades genéticas, não simplesmente através, digamos, de reações químicas, mas através de reações individuais e crenças de massa sobre a segurança ou a falta dela no mundo em geral. Há também o que chamarei de sonhos genéticos, que são inspirados diretamente por desencadeamento genético. Estes ajudam a formar e direcionar as consciências tal como existe em qualquer indivíduo desde antes dos seus aniversários. O feto sonha. Como seu crescimento físico ocorre no útero, então a formação da sua consciência também é estendida por sonhos genéticos. Esses sonhos específicos voltados para o feto são mais difíceis de descrever, pois eles estão realmente envolvidos com formando os contornos da consciência individual. Tais sonhos fornecem a compreensão subjetiva a partir da qual pensamentos são desenvolvidos, e nesses termos, pensamentos completos são possíveis antes que o próprio cérebro esteja totalmente formado. É o processo de pensamento que ajuda a colocar o cérebro em atividade, não o contrário. Tais pensamentos são como agora elétricos, padrões elétricos que formam os seus próprios ímãs. A habilidade de conceituar este presente está presente no feto, e o feto conceitua. A orientação precisa dessa conceituação e a orientação precisa dos padrões de pensamento espera por certos gatilhos físicos recebidos dos pais e do ambiente após o nascimento, mas os processos de conceituação e de pensamento já estão estabelecidos. Esse estabelecimento ocorre em sonhos genéticos. Os bebês pensam muito antes de conseguirem falar. O pensamento deve ir antes da linguagem. A linguagem é serva do pensamento. A capacidade de usar a linguagem também é geneticamente incorporada antes da orientação precisa, novamente com um acionamento físico do nativo, da linguagem nativa dos pais. As crianças aprendem essas línguas mentalmente muito antes de serem fisicamente capazes de pronunciá-las, mas, novamente, sonhos geneticamente inspirados, as crianças, ou melhor, os bebês, praticam a linguagem. Antes que essas crianças ouçam seus pais falarem, no entanto, eles estão em comunicação telepática e mesmo nos sonhos genéticos de feitos envolvem a codificação e interpretação da linguagem. Esses próprios sonhos inspiram as formações físicas necessárias para provocar suas próprias atualizações. Sonhos genéticos de um tipo ou de outro continuam por toda parte em suas vidas, esteja você consciente delas ou não. Eles foram de primordial importância na evolução do homem, como você pensa nisso. Eles eram a fonte de sonhos mencionados anteriormente, que enviou o homem em migrações em busca de comida, que o levou em direção à terra fértil. Esses sonhos estão mais intimamente relacionados com a sobrevivência e existência física, e sempre que essa sobrevivência aparece ameaçada, tais sonhos surgem à consciência sempre que possível. São os sonhos que alertam sobre fomes ou guerras. Tais sonhos, no entanto, também podem ser desencadeados com frequência, como nas suas próprias vezes, quando a mente consciente está convencida de que a sobrevivência da sua espécie está ameaçada, e nesses casos, os sonhos, então, na verdade, representam os medos do homem. O excesso de ansiedade, então, pode confundir o sistema genético e de várias maneiras. A existência de cada uma das espécies depende da confiança, na verdade, um fator biológico otimista, e em que cada espécie sente a liberdade de desenvolver os potenciais de seus membros em relativa segurança, dentro do ambiente natural de seu quadro de existência. Cada espécie surge não apenas sentindo uma confiança natural embutida em sua própria validade, mas é literalmente impulsionada pela exuberância em sua capacidade de lidar com seus ambientes. Ele sabe que é exclusivamente adequado ao seu lugar dentro da estrutura da vida. Os jovens de todas as espécies exibem uma inextinguível indisciplina. Essa indisciplina é construída e os animais, por exemplo, sabem disso. Suas próprias vidas revelam o significado da vida. Eles sentem seu relacionamento com todas as outras formas de vida. Eles sabem que suas existências são de vital importância no âmbito da existência planetária. Além disso, eles se identificam com o espírito da vida dentro deles tão completa e completamente que questionar seu significado seria inconcebível. Não é inconcebível porque tais criaturas não podem pensar, mas porque o significado da vida é tão evidente para eles. Sempre que o homem acredita que a vida não tem sentido, sempre que ele sente que a realização de valor é impossível ou mesmo inexistente, então elimina sua herança genética. Ele avaliou-se a partir do significado da vida. Ele se sentiu vazio por dentro.
O homem, durante séculos, vinculou fé, esperança e caridade às crenças de religiões estabelecidas. Em vez disso, estes são atributos genéticos, inspirados e promovidos pela unidade inseparável do espírito na carne. Os animais estão tão familiarizados com a fé, a esperança e a caridade como você é, e muitas vezes exemplificam isso como eles são, e muitas vezes exemplificam isso em suas próprias estruturas da existência em melhores medidas. Qualquer filosofia que promova a ideia de que a vida não tem sentido é biologicamente perigosa. Promove sentimentos de desesperos que prejudicam diretamente a atividade genética. Tais filosofias são extremamente desvantajosas do ponto de vista criativo, uma vez que amortecem o ânimo emocional e a exuberância e senso do jogo, do qual emerge a própria criatividade. Tais filosofias também são mortíferas numa base intelectual, pois elas devem necessariamente acabar com a grande curiosidade do homem sobre as questões subjetivas, que são sua principal preocupação. Se a vida não tiver significado, então nada mais faz qualquer diferença, e a própria curiosidade intelectual também acaba murchando na videira. As ideias intelectuais das sociedades, portanto, também têm um grande efeito sobre o qual os sistemas genéticos são acionados e quais não são. Você tem sistemas genéticos, então, transportando informações. Isso é literalmente incalculável. Através das suas tecnologias, através da sua experiência física, você também está cercado por uma imensa variedade de comunicação e informações de natureza exterior. Você tem seus telefones, rádios, televisões, seus satélites terrestres, todas as redes que processam e transmitem dados. Esses sistemas biológicos internos e os exteriores podem parecer bastante separados. Eles estão intimamente conectados, no entanto. A informação que você recebe da sua cultura, de suas artes, ciências, campos da economia, estão todas traduzidas e decodificadas, transformadas em informações celulares. Certas doenças genéticas, por exemplo, podem ser ativadas ou não ativadas de acordo com o clima cultural em um determinado momento, como a segurança relativa ou a falta dela naquele clima é interpretada através da experiência privada. De uma forma ou de outra, o sistema genético vivo tem um efeito dependente de sua realidade cultural, e o inverso também se aplica. Tudo isso é ainda mais complicado pelos propósitos e intenções das gerações em qualquer período histórico e das influências encarnacionais. A realização de valores sempre implica na busca pela excelência, não perfeição, mas excelência. Excelência em qualquer área, emocional, física, intelectual, intuitiva, científica, é refletida em outras áreas e pela sua mera existência serve como um modelo de realização. Esse tipo de excelência não precisa ser estruturada, então, em qualquer aspecto da vida, embora possa aparecer em qualquer outro aspecto, e aonde quer que apareça é um eco de uma diretiva espiritual e biológica, por assim dizer. Existem diferentes períodos históricos nos seus termos, onde a espécie mostrou o que pode fazer e o que é possível em certas direções quando os gatilhos genéticos e reencarnacionais são tocados e abertos a todo vapor, para que certas características apareçam em sua luz mais clara e espetacular, para servir como modelos individuais e como modelos para a espécie como um todo. Novamente, esses tempos estão intimamente ligados às intenções encarnacionais que direcionam o desencadeamento genético e que se encontram na cultura o estímulo adicional que pode ser necessário. O tempo dos grandes mestres da pintura e da escultura é um caso. Então você vê, estou chegando a uma das suas perguntas favoritas e continuaremos a discussão em nossa próxima sessão. Você tem alguma dúvida ou podemos encerrar? Robert Butt. Eu tinha uma pergunta para Seth agora, uma feita por um número de perguntas e outras das minhas favoritas. É de longe a pergunta mais longa que eu já fiz em alguma sessão. Ela surge da filosofia de Seth, obviamente, mas também reflete a minha e diz respeito às tentativas do homem de lutar e agarrar-se às suas heranças. Aqui está uma condensação do que eu disse. Palavras de Robert Butt. Outro dia, Jane e eu estávamos conversando sobre pessoas que acham que o universo é um acidente, ou que não tem significado, ou que não existe vida após a morte, ou que não existem habilidades psíquicas, esses tipos de coisa.
Pessoas que se autodenominam céticas, que parecem ter uma atitude muito rígida, num foco muito rígido, apenas dentro do que eles chamam de realidade física. Essas atitudes são muito comuns. Algumas pessoas construíram carreiras em torno dessas crenças negativas, e Jane e eu estávamos nos perguntando como eles reagem após a morte física, quando descobrem que ainda vivem, que podem ter passado a vida inteira mantendo sistemas de crenças que após a morte iniciam-se a entender que estão completamente errados. Como eles reagem? Esses indivíduos são mesmo conscientes de suas crenças anteriores? Eles se importam com o que costumavam pensar? Eles estão chocados, têm sentimentos de arrependimento ou constrangimento ou o quê? Ou existe uma variedade tão grande de respostas possíveis que você não conseguiria responder a pergunta de forma simples? E como essas pessoas reagem após a morte quando elas começam a ter vislumbres sobre o funcionamento da reencarnação, por exemplo? Seth ouviu educadamente enquanto eu me expressava. E então começou a dizer: bem, um detalhe é uma questão altamente individual, de modo que uma visão geral seria uma resposta difícil. Os padrões de reencarnação também se aplicam. Algumas pessoas, tendo vivido vidas em que acreditavam em um sistema religioso ou outro, sendo completamente imersas neles, aplicam-se tratamentos de choque de algum tipo. Então, vivendo vidas em que não acreditam em nada, ou pelo menos libertam-se de quaisquer crenças, apenas para descobrir, claro, que a crença em nada é a crença mais restritiva de todas. Essa percepção é reveladora em tais casos. Há aqueles que confiam demais nas crenças religiosas, usando-as como muletas, e em vidas posteriores, então, eles podem, como pessoas, jogar fora essas muletas, reagindo exageradamente ao seu recém-descoberto a liberdade, e vivendo vidas tão sem sentido que até eles percebem, após a morte, que o significado da existência final não dependiam de nenhum sistema religioso. Estava lá o tempo todo, mas eles não tinham visto. As variações são infinitas. No geral, no vasto esquema da realidade reencarnacional, a crença no significado da vida é de longe a regra, e outras excursões são de fato variações excêntricas. Especificamente, no entanto, tais episódios de vida envolverão naturalmente seus momentos de realização pós-morte, consternação, choque ou o que quer que seja que você verá. Se você me lembrar, direi mais de vez em quando sobre esse assunto. Fim da sessão. Sessão 913, maio de 1980. Seus campos estabelecidos de conhecimento não concedem nenhuma realidade subjetiva às células. As células, no entanto, possuem um conhecimento interno próprio, de formas de qualquer outras formas de seu ambiente imediato. Isso além do sistema de comunicação mencionado anteriormente, que opera em níveis biológicos entre todas as células. Até certo ponto importante, as células possuem curiosidade, um ímpeto em direção à ação, uma sensação de seu próprio equilíbrio e uma sensação de estar indivíduo enquanto é, por exemplo, parte de um tecido ou de um órgão. A identificação biológica da célula está altamente conectada com este conhecimento, muito preciso de sua própria forma ou, às vezes, formas. As células, então, conhecem suas próprias formas. As estruturas celulares altamente complicadas, como você, com suas próprias propriedades mentais únicas. Você acaba com um sentido inato vital de forma e forma. A capacidade de desenhar é uma consequência natural dessa sensação de forma, dessa curiosidade de forma. Num nível bastante inconsciente, você possui uma autoimagem biológica. Isso é bem diferente do eu que você vê em um espelho. É um conhecimento da forma corporal, de dentro para fora. Então, falar, composto de formas e organizações celulares operando no máximo. A célula simples, novamente, tem uma curiosidade sobre seu ambiente em seu nível celular muito mais avançado. Sua própria curiosidade é ilimitada. É sentido principalmente como uma curiosidade sobre formas, o desejo de tocar, de explorar, de sentir bordas e lugares lisos. Há particularmente um fascínio pelo próprio espaço, no qual, por assim dizer, não há nada para tocar, nem formas para perceber. Vocês nascem, então, com uma inclinação para a exploração da forma e forma em particular.
Lembre-se de que as células têm consciência, então, embora eu diga essas inclinações estão biologicamente entrelaçadas, elas também são propriedades mentais. Desenhar na sua forma mais simples é novamente uma extensão dessas inclinações e, de certa forma, serve a dois propósitos. Particularmente por parte das crianças, permite-lhes expressar as formas e formas que eles veem mentalmente em primeiro lugar. Quando eles desenham círculos ou quadrados, estão tentando reproduzir essas formas internas, transpondo essas imagens para fora do seu meio ambiente, um ato criativo, altamente significativo, para dar às crianças experiência na tradução da percepção interior de eventos de natureza pessoal em uma realidade física compartilhada, aparente para todos. Quando as crianças desenham objetos, elas conseguem, então, virando as formas do mundo exterior em sua mentalidade pessoal, experiências possuindo-as mentalmente, por assim dizer, através de imagens renderizadas, renderizando fisicamente os formulários. A arte de desenhar ou a pintura, de uma forma ou de outra, sempre envolve esses dois processos. Uma compreensão astuta da energia interna e externa é necessária à energia e para a grande arte uma intensificação e ampliação de ambos os elementos. A espécie escolhe as melhores condições para exibir e desenvolver ao máximo essa capacidade, levando em consideração todas as suas outras necessidades e propósitos. O particular e brilhante florescimento intensificado da pintura e da escultura, que ocorreu, digamos, na época de Michelangelo, não poderia, em sua probabilidade, ocorrer após o nascimento da tecnologia, por exemplo, e certamente não na sua época, onde as imagens brilhou constantemente diante de seus olhos na televisão e no cinema, onde eles estão presentes de forma incontrolável em suas revistas e anúncios. Você está em todos os lugares, cercado por fotografias de todos os tipos, mas naquela época imagens fora desses fornecidos pelos objetos da natureza eram altamente raras. As pessoas só podiam ver fisicamente o que estava diante dos seus olhos, nada de cartões postais com fotos dos Alpes ou de lugares distantes. Os dados visuais consistiam naquilo que o olho podia ver, e isso era, na verdade, um tipo diferente de mundo, um mundo em que o esboço, um objeto, era de valor considerável. Retratos possuídos apenas pelos sacerdotes e pela nobreza. Você deve lembrar também que a arte dos grandes mestres era, em grande parte, desconhecida pelos camponeses pobres da Europa, muito menos para o mundo em geral. A arte era para quem poderia apreciá-la, quem pudesse pagar. Não havia impressões para serem circulares, então a arte, a política e a religião estavam todas conectadas. As pessoas pobres viam versões menores de pinturas religiosas em suas próprias igrejas simples, feitas por artistas locais de muito menor mérito do que aqueles que pintaram para os papas. As questões principais, no entanto, naquela época específica, era uma partilhar de sistema de crença, um sistema que consistia, entre outras coisas, imagens implícitas que não estavam nem aqui nem ali, nem inteiramente terrena, nem inteiramente divina, uma mitologia de Deus, anjos, demônios, uma série de personagens bíblicos que eram imagens e imaginação do mundo, imagens a serem retratadas fisicamente. Essas imagens eram como toda uma linguagem artística. Usando-os, o artista automaticamente comentando sobre o mundo, os tempos, Deus, o homem e a oficialidade. Essas imagens mitológicas e seu sistema de crenças eram partilhados por todos os camponeses e ricos, em grande medida. Eles estavam, então, altamente carregados emocionalmente, quer seja um artista pintando santos ou apóstolos como figuras heróicas, como ideias incorporadas em carne e osso, ou como homens naturais, eles comentavam sobre o relacionamento entre o natural e o divino. De certa forma, aquelas figuras estilizadas que representavam as imagens de apóstolos, santos e assim por diante, eram como uma espécie de documento formalizado, uma forma abstrata, na qual o artista pintou todas as suas emoções e todas as suas crenças, todas as suas esperanças e insatisfações. Não deixando nem fazendo com que Deus, o Pai, pareça um mero humano, por exemplo. Ele deve ser visto em dimensões heróicas, enquanto Cristo poderia ser mostrado em atributos divinos e humanos também. A questão é que as imagens que os artistas tentavam retratar eram inicialmente mentais e emocionais, e as pinturas deveriam representar não apenas eles mesmos, mas o grande drama da vida divina e humana em um interrelacionamento e a tensão entre os dois.
As próprias pinturas pareciam fazer a horda celestial estar viva. Se ninguém tivesse visto Cristo, havia fotos dele. Este era um tipo de arte totalmente diferente do que você tem agora. Foi uma tentativa de objetivar a realidade interior tal como era percebida através de um certo sistema de crenças. Se o artista discordou com certas questões ou não, o sistema de crença estava lá como um quadro invisível. Esse foco intenso que uniu sistemas de crenças, aquela tensão entre o mundo subjetivo, sentido e o físico, e a raridade de imagens encontradas em outros lugares, trouxe a arte para esse grande florescimento. Mais tarde, quando o homem insistiu em mais objetividade de um certo tipo, ele determinou que as imagens dos homens deveriam se parecer com homens, seres humanos com fraquezas e forças. O molde heróico começou a desaparecer. Os artistas decidiram continuar retratando o mundo natural como o viam com seus olhos naturais e deixaram de lado o vasto campo de imagens internas. Alguns dos esboços de Da Vinci já mostram essa tendência e ele é fascinante porque com sua inegável tendência artística, ele também começou a mostrar essas tendências que levariam ao nascimento da ciência moderna. Seus cadernos, por exemplo, tratavam de observações minuciosas, feitas sobre aspectos da própria natureza. Ele combinou as forças de imaginação forte altamente originais com precisão muito calculada, uma espécie de precisão que levaria a detalhes, esboços de flores, árvores, a ação das águas, todas as características dos fenômenos da natureza. O desenho dessa natureza floresce em seus tempos de uma forma e um modo totalmente diferentes, divorciada até certo ponto do seu início, em que, por exemplo, os planos altamente complicados dos engenheiros, a unidade de, digamos, esboços precisos e matemáticos necessárias em certas ciências, com o esboço sendo necessário por todas as invenções que agora fazem parte do seu mundo. Em seu mundo, a tecnologia é sua arte. É através do uso da tecnologia e ciência que você tem procurado entender sua relação com o universo. Até recentemente a ciência forneceu a vocês uma solução unificada, um sistema de crenças que só agora está se desgastando. E se você me perdoar, suas viagens espaciais foram simplesmente tentativas físicas de investigar esse mesmo desconhecido que outros povos, em outras vezes, tentam explorar por outros meios. A tecnologia foi responsável pelo fato de tantas pessoas que pudessem ver as grandes pinturas do mundo, seja diretamente ou por meio de reproduções, e mais pessoas estão familiarizadas com as obras dos grandes mestres do que nunca em suas vidas. A espécie utiliza essas condições, porém, para que as pinturas dos grandes mestres possam servir como modelos e impulsos, não simplesmente pela extraordinária obra de arte envolvida, mas para reavivar dentro do homem aquelas emoções que trouxeram as pinturas à tona. O homem sempre faz o seu melhor, ou o seu melhor, quando ele se vê em termos heróicos. Enquanto o romano da Igreja Católica deu-lhe um sistema de crenças poderoso e coeso, por muitas razões essas crenças mudaram de modo que a visão entre o homem e Deus tornou-se demasiado grande. O homem pecador assumiu do homem o Filho de Deus. Como resultado, aquele que você vê, em particularmente na arte, o homem tornou-se uma figura heróica, depois natural. A curiosidade que foi dirigida à divindade tornou-se direcionada para a natureza. O senso de investigação do homem o levou depois a começar a pintar retratos e imagens mais naturais. Ele voltou-se para as paisagens também. Este foi um processo inevitável. Como ocorreu, no entanto, começou a fazer grandes distinções entre o mundo da imaginação e o mundo da natureza, até que finalmente ele se convenceu de que o mundo físico era real e o mundo imaginativo não era. Então suas pinturas se tornaram cada vez mais realistas. A arte tornou-se então casada com fenômenos diretamente anteriores aos olhos. Portanto, de certa forma, poderia apresentar ao homem não mais dados do que ele tinha antes. Interpretações imaginativas pareciam como pretensões. A arte acabou em grande parte, nesses termos agora, como a serva da tecnologia, planos de engenharia, matemática, diagramas e assim por diante. O que você chama de arte abstrata tentou reverter esse processo, mas mesmo os pintores abstratos não acreditavam no mundo da imaginação no qual havia qualquer dimensão heróica, e a fase é em grande parte transitória. Eu quis dizer que o uso que o homem faz da perspectiva na pintura foi um ponto de viragem, na medida em que prenunciou o afastamento da arte de suas colorações imaginativas em direção a uma representação física mais específica, isto é, em grande parte. Depois disso, o jogo da imaginação não seria permitido distorcer o quadro físico de referência.
Tudo isso envolveu o desencadeamento de habilidades inatas em determinados pontos no tempo pelas espécies em geral e por parte de certos indivíduos à medida que seus propósitos e os da espécie se fundiam. Você tem alguma pergunta? Hoje cedo, Robert Butts comenta, estávamos conversando sobre o suicídio da senhora Stephens, que morava nesta casa. Cético começou. Estou familiarizado com essa discussão. Hubert não está escolhendo sobre qualquer uma das depressões passadas da mulher. De certa forma, vocês foram atraídos para casa, como mencionei em 1975, por causa da sua natureza contemporânea e o bairro, mas também porque isso colocou você em uma posição diferente, em uma posição social de um contexto diferente. E foi nesse contexto que a senhora Stephanie operou de uma maneira diferente. A casa, como você se lembra, era altamente formal e impecavelmente limpa. Senhora Stephens tentou viver do lado de fora, enquanto ela estava sempre preocupada com questões internas, e foi da sua própria parte um indicativo de uma tensão criativa entre os dois. Ou seja, você certamente poderia colocar essa atmosfera em uso onde ela não conseguia. De certa forma, a própria casa ansiava por uma flexibilidade, mais abertura com os elementos, e a mulher se sentiu atraída para isso por esse motivo. Você não reagiu a nenhuma influência negativa a esse respeito, mas, de uma forma, através da sua criatividade, ajudou a reconciliar elementos conflitantes. Fim da sessão. Sessão 914, 7 de maio de 1980. As pessoas têm um conhecimento biologicamente intrínseco de que a vida do significado da vida. Elas compartilham essa confiança biologicamente arraigada com todas as outras criaturas vivas. A crença do significado da vida é uma necessidade à parte da sua espécie. É vital para o bom funcionamento dos sistemas genéticos. É um pré-requisito para a saúde individual e para a vitalidade geral de qualquer estoque. Suas maiores conquistas foram produzidas pelas civilizações durante aqueles tempos em que o homem tinha a maior fé no significado da vida em geral e no significado do indivíduo dentro da estrutura da vida. Espero que você esteja chegando a um momento de maior síntese psicológica para que as intuições e habilidades de raciocínio trabalhem juntos de uma forma muito mais suave, para que o conhecimento emocional e intuitivo sobre o significado da vida possa encontrar precisão e expressão mais clara, à medida que o intelecto é ensinado, como o intelecto é ensinado a usar suas faculdades de uma forma muito menos restrita. Não importa o que a ciência diga sobre certos valores estarem fora do seu quadro de referência, a ciência implica que esses valores são, portanto, sem fundamento. As qualidades de raciocínio da mente estão afastadas de qualquer exploração que possa trazer qualquer, portanto, evidências científicas aceitáveis para tais valores. O fato é que o homem vive de acordo com aqueles valores que a ciência ignora. Por essa razão, a ciência, depois da sua primeira grande aventura, tinha suas próprias falhas embutidas e, portanto, deve expandir suas definições da realidade ou tornar-se uma caricatura de lata de si mesmo, uma prostituta serva de uma tecnologia ultrapassada e desistir completamente suas primeiras reivindicações de investigar a natureza da verdade ou da realidade. Isso poderia se tornar tão secundário em relação à vida quanto, digamos, a Igreja Católica Romana. A Igreja está agora a perder o seu domínio sobre o domínio mundial, a perder a sua reivindicação de ser o único árbitro oficial da realidade. Existem, em geral, alguns processos importantes no desenvolvimento do homem e no desenvolvimento da espécie. Esforços, métodos que trabalham contra a realização de valor desaparecem gradualmente, pois em longo prazo elas não funcionam. Não há nada de errado com a tecnologia. O homem tem uma inclinação inata para o uso de ferramentas e tecnologia, nada mais é do que uma extensão dessa capacidade. Quando os homens usam ferramentas de acordo com os ditames da realização de valores, essas ferramentas são eficazes. Sua tecnologia, no entanto, como permanece em algum grau importante, mas não inteiramente, foi baseada numa filosofia científica que nega a própria ideia de realização de valor. Portanto, você acaba com uma tecnologia que ameaça não funcionar mais. Você acaba com assuntos de grande preocupação nacional e mundial, como o episódio de 3 Mile Island e outros acidentes quase nucleares menos conhecidos.
Os painéis de controle das usinas nucleares, muitas delas foram projetados como se a consciência não entrasse em cena, como se as fábricas fossem dirigidas por outras máquinas, não por homens, com controles que não estão facilmente ao alcance ou fisicamente inacessível, como se os homens que traçaram os planos tivessem completamente esquecidos como a espécie, mental ou fisicamente. Agora, o propósito geral supostamente é a utilização de energia, um projeto humanitário destinado a trazer luz e calor para milhões de lares. Mas essa intenção foi sabotada porque a filosofia por trás disso negou a validade do próprio subjetivo, dos valores subjetivos que dão ao homem a razão de viver. Porque esses valores foram esquecidos, a vida foi ameaçada. Existem organizações de base, seitas, grupos de todas as persuasões, crescem em seu país como pequenos grupos de pessoas juntos, mais uma vez, buscando razões intelectuais para apoiar e desenvolver seu conhecimento emocional inato de que a vida tem significado. Esses grupos representam o início de novas jornadas tão importantes para a espécie quanto qualquer viagem marítima já foi enquanto o homem procurava novas terras. As sementes são levadas pelo vento e assim reproduzem suas espécies. Muitas pessoas especulam sobre as jornadas físicas do homem primitivo de um continente para o outro. Disse que na luta para sobreviver, o homem foi literalmente levado a expandir seus limites físicos. O verdadeiro movimento da espécie, no entanto, sempre foi psicológico ou psíquico, se você preferir, envolvendo a exploração de ideias. E, novamente, a sobrevivência das espécies, nesses termos, dependem basicamente da sua crença no significado de sua existência. Esses novos cultos e grupos, no entanto, portanto, estão seguindo os caminhos da genética, da sabedoria genética, abrindo novas áreas de especulação e crença. E se algumas das suas crenças atuais são ridículas à luz da razão do intelecto, no final das contas, porque são seguindo os ditames da realização de valores, por mais fraca que seja, elas são significativas. É fácil para o intelecto, como vocês estão acostumados a usar isso, para ver apenas as travessuras de tais grupos e eles podem aparecer ridículos sob essa luz. Um cientista que ameaçaria a própria sobrevivência da vida no planeta a fim de aumentar as conveniências da vida é, no entanto, exibido verdadeiramente um comportamento ridículo. O problema com a maioria das ideias relativas à evolução é que elas são todas unilaterais, todas carregadas, é claro, no final do homem, nas custas de outras espécies e com todos pensando em termos de progresso ao longo de linhas consecutivas muito estreitas. Tais ideias têm muito a ver com a maneira como vocês pensam sobre si mesmos e com o que vocês consideram as características humanas e a luz sobre a qual você vê aqueles que variam de uma forma ou de outra nessas normas. O homem precisa da sensação de que está progredindo, mas a tecnologia, o progresso por si só, representa um nível comparativamente superficial, a menos que seja apoiado por um crescimento da compreensão emocional. Uma progressão da sensação do homem de estar em harmonia consigo mesmo e com o resto do mundo natural. Existem pessoas que são altamente proficientes intelectualmente, cujas habilidades de raciocínio são indiscutíveis e, ainda assim, sua considerável falta de, digamos, desenvolvimento emocional ou espiritual permanece em grande parte invisível no que diz respeito às suas avaliações. Tais pessoas não são consideradas retardadas, é claro. Sempre estarei falando sobre um equilíbrio entre habilidades intuitivas e de raciocínio e espero conduzir você a um casamento daquelas habilidades, pois juntas elas podem realizar o que certamente parecem em seu mundo como uma faculdade completamente nova, combinando os melhores elementos de cada um, mas de tal forma que ambos foram imensamente aprimorados. Quero também sublinhar que as vossas crenças atuais limitam a plena e livre operação dos seus intelectos na medida em que seu estabelecimento de campos do conhecimento estão em causa, pois a ciência colocou muitos tabus, limitando as áreas de livre investigação intelectual. Eu não estou, no entanto, promovendo a dependência de sentimentos acima do intelecto ou vice-versa. O fato é que quando você avalia seus colegas, você coloca um estresse muito maior sobre a realização intelectual do que conquista emocional. Alguns de vocês podem até questionar o que é conquista emocional, mas é altamente importante espiritual e biologicamente. Algumas pessoas que dariam uma classificação bastante elevada em qualquer situação hipotética, teste de desempenho emocional, pode muito possivelmente, sob certas condições, serem rotuladas como retardadas de acordo com os ditames da sua sociedade. A espécie, pelo menos, embarcou em sua jornada em direção à realização emocional, assim como no desenvolvimento de suas capacidades intelectuais. Em última análise, os dois devem andar de mãos dadas. Um brilhante matemático ou cientista, ou mesmo um artista, ou um gênio aceito em qualquer área pode ser incompetente emocional, mas ninguém o considera um retardado.
Não estou falando agora de um comportamento excêntrico por parte de, digamos, pessoas criativas ou qualquer outra coisa, mas de uma falta de compreensão dos valores emocionais. Agora, no que diz respeito à espécie, todas as variações são necessárias, e é como se, em um caso, um membro da espécie, por suas próprias razões, mas também em nome de todo, decide se especializar em uma área específica para isolar certas habilidades, por assim dizer, e exibi-las com a maior tenacidade e brilho, ignorando quase completamente algumas outras áreas. Na vossa sociedade, contudo, as capacidades de raciocínio de mente foram consideradas em oposição às habilidades intuitivas, para que suas ideias sobre o que uma pessoa é ou deveria ser, em grande parte, ignore a ideia de realização emocional, compreensão emocional. Outras pessoas podem ser sofisticadas, brilhantemente conscientes dos seus próprios sentimentos e os de outras pessoas, intuitivamente conhecedores no manejo dos relacionamentos, mesmo como adultos, requintados, pais, mas eles podem ser rotulados como retardados se não viverem até certos padrões intelectuais artificiais. Eles estão realmente na mesma posição do outro lado das pessoas mencionadas mais cedo. É como se certos membros da espécie, por razões próprias e novamente por parte do todo, especializasse cada vez mais no uso de capacidades emocionais. Mas essas pessoas geralmente são consideradas retardadas. Terei mais a dizer sobre essa questão específica, pois estou falando apenas sobre certos casos. A humanidade é uma espécie especializada no uso da imaginação, e sem a linguagem da imaginação seria desnecessária. O homem, em seu particular ponto de vista, imagina imagens e eventos que não estão diante dos seus olhos. O uso aplicado da imaginação é uma das marcas mais distintivas da sua espécie, e a imaginação é a sua conexão entre os mundos internos da realidade e o mundo exterior da sua experiência. Ele conecta suas emoções e seu motivo. Todas as espécies estão interligadas, então, como eu disse antes, quando você pensa que pensa por si mesmo, você também se especializa em pensar no resto da natureza que sustenta fisicamente você. Quero discutir então a razão e a imaginação e essas variações sutis que unem os dois. Ao fazer isso, espero dar uma imagem mais verdadeira da sua própria dimensão e continuar a nossa discussão sobre os dons e defeitos aparentes que são geneticamente inspirados. Fim da sessão, fim do ditado, fim do capítulo e uma boa noite.